O mundo está cheio de especialistas que sabem tudo sobre muito pouco, quase um nada do todo. Você quer ser a peça que se encaixa ou a mão que desenha o tabuleiro? Parece roteiro de filme e é filme, mas é o seu manual de sobrevida. Aqui entregamos mentoria, estratégias práticas, respostas e a verdade nua e crua que poucos comentam. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. A lenda hoje, Leonardo da Vinci. Da Vinci porque é da cidade de Vinci. Imagine-se na Toscana, 15 de abril de 1452. Leonardo nasceu em Anciano, cidade de Vinci, na República de Florença. O sol bate nas oliveiras, o vento sopra forte, mas para o pequeno Leonardo o mundo é um labirinto de mistérios. Ele é um filho do pecado, fruto de um encontro fugaz entre um notário, um tabelião e uma camponesa. Ser Piero, o tabelião, e Caterina, camponesa. Por ser ilegítimo, a lei da época o proíbe de seguir a carreira do pai, de tabelião. Ele é excluído digital do Renascimento, ele não pode aprender latim, sem universidade, sem caminho pronto. O que ele faz? Ele transforma a exclusão em observação. Ele mesmo se chamava o Homo senza lettere, homem sem letra. Recebeu instrução básica, ler, escrever e algumas noções de aritmética, mas visto que o pai era tabelião, tinha acesso a papel. No tempo, não era comum. E tempo livre para vagar. Já então criança, admirando a natureza, as flores, os córregos, tudo. Os animais, as aves, observando e desenhando. Percepção e fascínio que desde cedo colocava no papel. Ainda jovem, aos 14 anos, indicado pelo pai, que mostrou alguns desenhos do filho a Verrocchio, Leonardo foi para Florença e entrou na oficina de Andrea del Verrocchio. E aqui começa a se formar algo raro. A oficina renascentista não era apenas um lugar para pintar quadros, era um laboratório de ofícios. Materiais, proporções, escultura, desenho, engenharia prática e observação do mundo. Leonardo aprendeu cedo que arte não era só inspiração, era técnica, estrutura, paciência e olho treinado. Seu talento logo ficou evidente, mas o que o separava dos demais não era apenas desenhar melhor, era a sua curiosidade insaciável. Enquanto muitos queriam dominar uma arte, Leonardo queria compreender um mecanismo secreto da realidade. Esse impulso o tornaria extraordinário e também difícil de conter. Leonardo não parecia caber em uma profissão só. Pintor, desenhista, escultor, arquiteto, engenheiro, anatomista, cenógrafo, observador da natureza e do ser humano. A mente dele não funcionava em linha reta, funcionava por espiral. Olhava um pássaro e pensava no voo humano. Observava um cadáver e pensava em anatomia, proporção, expressão, vida interior. Via água correndo e não enxergava só um rio, enxergava movimento, força, desenho, turbulência, matemática. A mesma mente que pintaria a delicadeza de um sorriso também rabiscava máquinas, fortificações e sistemas hidráulicos. Muitas vezes era excesso de horizonte. O mundo pedia entrega, sua mente pedia aprofundamento. Já aos 14 anos, no ateliê de Verrocchio, em pouco tempo, ele já surpreendia o mestre. Quando o mestre lhe pediu para pintar um anjo, ele o imaginou com asas e foi comprar e verificar várias aves, as asas, as penas, como funcionavam, como construir aquele personagem, o anjo, e as asas. E surpreendeu o mestre verdadeiramente com a obra que fez. Mas ele não quer só pintar rostos bonitos, ele quer saber como a luz viaja pelo ar. Ele começa a carregar cadernos na cintura, o que hoje seriam os nossos smartphones, mas cheio de ideias que valeriam bilhões. Ele caminha pelos mercados observando o movimento dos lábios de quem ri e de quem chora. Ele suborna coveiros para entrar em necrotérios fétidos. Imagine o silêncio cortado apenas pelo som do bisturi de Leonardo abrindo o peito de um cadáver à luz de velas trêmulas. Ele não é um necrófilo, ele é um engenheiro da vida. Ele descobre como o coração bombeia o sangue antes mesmo da medicina oficial sonhar com isso. O drama de Leonardo era o conflito com o tempo e com os poderosos. Ele recebia fortunas de Ludovico Sforza, o duque de Milão, para criar armas de destruição, mas passava semanas estudando a língua de um pica-pau.
Os generais gritavam por canhões, Leonardo entregava estudos sobre a sombra das nuvens. Ele era um mestre da procrastinação estratégica. Ele sabia que para criar o novo, o cérebro precisa de conexões, não de chicote, de prazo. Sua obra é monumental. Milhares de páginas de projetos que previram o paraquedas, o tanque de guerra, o robô, mas ele morreu com a sensação de que não tinha feito o suficiente. Ele carregou a Mona Lisa por anos, retocando-a até o fim, buscando a perfeição que só existia na sua mente. Serviço dos Sforza, Leonardo ampliou ainda mais seu campo de ação. Não se apresentava só como artista, mas como alguém capaz de projetar máquinas, estruturas, soluções. Em Milão produziu obras decisivas, entre elas A Última Ceia, uma pintura que se tornaria uma das imagens mais influentes da história ocidental. Nela não há apenas técnica, há psicologia, movimento contido, drama congelado no instante anterior ao colapso. Leonardo parecia entender que a grande arte não pinta apenas corpos, pinta a vibração invisível entre eles. Ao mesmo tempo, seus cadernos se encheram de estudos anatômicos, projetos de engenharia, observações sobre luz, botânica, geologia e voo. É como se Leonardo recusasse a divisão entre a arte e a ciência. Para ele, ver bem já era uma forma de conhecimento, e conhecer profundamente era uma forma de criar. Por isso, sua figura atravessou os séculos com tanta força, porque ele encarnou a ambição mais alta do Renascimento, a de que o ser humano, observando com rigor e imaginando com ousadia, poderia tocar a estrutura íntima do mundo. Nos anos finais, Leonardo passou também por Roma e depois foi para a França a convite do rei Francisco I. Termina seus dias no Vale do Loire, na França. O rei Francisco I o trata não como um funcionário, mas como um pai. Ele morre em 2 de maio de 1519 em Clos-Lucé, deixando seus cadernos para o pupilo Francesco Melzi. Esses cadernos ficaram escondidos e dispersos por séculos como tesouros enterrados. Hoje, quando olhamos para um iPhone ou para um foguete da SpaceX, há um DNA de Leonardo ali, a crença de que a beleza e a função devem ser uma coisa só. Deixou para trás algumas das imagens mais poderosas da história e uma montanha de cadernos que fariam gerações futuras enxergá-lo não apenas como um artista extraordinário, mas como a própria encarnação do intelecto renascentista. No fim das contas, Leonardo da Vinci não foi apenas o homem da Mona Lisa ou da Última Ceia, foi o homem que se recusou a aceitar fronteiras estreitas para a inteligência humana. Sua lenda não nasce apenas da obra acabada, nasce da fome de compreender, porque há artistas que pintam quadros. Leonardo tentou pintar o mecanismo da criação inteira. A pérola que eu vou extrair daqui da vida de Leonardo é a síntese multidisciplinar. Ele não separava a arte da ciência. Para ele, entender a hidráulica de um rio era a chave para pintar as veias de uma mão. Ele nos ensina que o conhecimento é uma rede. Quanto mais fios você tem, mais forte é a sua teia. Uma fábula curta. Um jovem artesão se orgulhava de saber esculpir apenas mãos. Ele era o melhor do vilarejo. Um dia o rei pediu uma estátua completa que expressasse a dor da perda. O artesão fez mãos perfeitas, mas a estátua não tinha alma, pois ele não entendia de anatomia, nem de poesia, nem de dor. Um velho mestre que passava a vida estudando a música, o vento e a luz, esculpiu uma figura tosca, mas tão real que quem passava chorava. O rei perguntou o segredo e o mestre disse: para esculpir o homem, primeiro tive que entender o universo que o cerca. Conclusão: a hiperespecialização é a prisão do talento moderno. Se você só sabe fazer uma coisa, você é substituível por uma máquina. Se você sabe conectar o que ninguém mais une, você se torna a própria máquina do progresso. E como isso é importante hoje. Como isso é tão tangente, tão presente. Táticas e estratégias práticas. O método da intersecção forçada. Pegue o maior problema da sua empresa hoje. Agora abra um livro de uma área totalmente oposta. Jardinagem, culinária. Force-se a encontrar 3 soluções para o seu problema. Usando apenas os conceitos desse livro. Isso treina o cérebro
para inovação lateral. 2. O diário de curiosidades banais. Leonardo perguntava por que o céu é azul. Comece a anotar 3 perguntas sobre coisas que todo mundo já sabe no seu trabalho. Ao buscar as respostas fundamentais, os fundamentos, você descobrirá falhas no processo que ninguém enxergou. 3. Desenvolvimento de repertório tático. Não leia apenas sobre gestão, se gestão é o seu negócio. Leia sobre psicologia russa, arquitetura gótica, estratégia militar antiga, Sun Tzu. Na hora de uma negociação difícil, uma metáfora dessas vale mais que 1000 gráficos de Excel. 4. A pausa ativa do gênio. Se trabalha em um projeto, não fique encarando a tela. Saia para observar algo complexo na natureza ou na rua. Leonardo resolvia equações observando pássaros. O ócio criativo é trabalho duro para o subconsciente. E 5. Apresentação visual de ideias. Como Leonardo aprende a esboçar suas ideias. Um desenho simples, mesmo que feio, comunica mais de um texto longo. Use imagens para ancorar seus conceitos na mente dos seus aliados e para apresentações. Porque uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. O seu rabisco vale mais do que 1000 conceitos. Perguntas e respostas. Como ser valorizado sendo um generalista em um mundo de especialistas? O segredo é se posicionar como um integrador. O especialista resolve o parafuso. Você resolve o motor, seja quem traduz as línguas de diferentes departamentos. Em funções mais altas do C-Level, CEO, COO, CFO, há de ser generalista. Nas funções mais objetivas, há que ser especialista, expertise. 2. Leonardo demorava para entregar. Como faço isso sem ser demitido? Leonardo entregava pérolas. Você será demitido, provavelmente, se não for um Leonardo da Vinci. Se você for lento, sua entrega precisa ter uma qualidade tão disruptiva que o prazo se torne irrelevante. Mas isso é para poucos, é para marqueteiros como Elon Musk, gente que já se provou. Se você está na fase de elaboração da sua prova, você tem que entregar. Sempre no prazo o melhor possível. Se não o melhor, mas o possível. Negocie prazos maiores em troca de resultados que a concorrência não consegue atingir. Apresente planos, mas tenha certeza de que poderá entregar. 3. Tem muitas ideias e não foca em nenhuma. O que fazer? Use o filtro da pérola. Qual dessas ideias se conecta com seu propósito maior e tem o poder de impactar mais pessoas? Foque na conexão, não na dispersão. Como convencer meu chefe a me deixar estudar outras áreas? Mostre resultados. Traga uma solução de outro setor para dentro da empresa. Quando o lucro vier de uma ideia estranha, ele te dará a carta branca e pagará os seus cursos adicionais. Qual a maior lição de liderança de Leonardo? Leonardo era admirado por quê? Pelo que ele apresentava. E era pago regiamente para apresentar. Ele não mandava. Ele inspirava as pessoas com suas obras. Instigava-as a ver o que ele via. O líder moderno deve ser um curador de visões. Verdade nua e crua, despudorada, sem vergonha mesmo, desqualificada. Sobre a pérola de Leonardo é que a genialidade dele era, em grande parte, uma imensa insubordinação. Ele era um rebelde que usava o dinheiro da igreja e dos nobres para financiar sua própria curiosidade e seus estudos. Mas ele entregava. Ele não era um funcionário modelo. Ele era um mercenário do conhecimento. A lição real para você é crie dentro e para a empresa. Use a estrutura que eles te dão para construir seu império de resultados e seu próprio arsenal de conhecimento a serviço da empresa. No fim das contas, a empresa fica com lucro, mas você fica com o saber. E o saber, a sabedoria é a única coisa que ninguém te tira nunca, nem com a demissão.
Se esse caso te fez pensar, se inscreva no canal, deixe seu like, o dedinho não dói. Isso ajuda o programa Casas e Carreira a chegar a mais pessoas. Escreva comentários, isso nos ajuda, o algoritmo reconhece isso. Críticas, sugestões, temas que você quer ver aqui. Não deixe que as grades da sua profissão limitem o horizonte da sua mente. O mundo pertence aos que ousam olhar além. Aproveite seu dia, procure ser feliz e até o próximo Casos e Carreira.